primeira vitória do Fluminense desde que o nosso Giro do Almoço começou, então vocês não têm noção da animação que eu tô pra vir aqui falar com vocês depois desse resultado. Então já chega deixando seu like, que a gente tem muitos motivos pra comemorar. Fim de semana foi aniversário do clube, esse resultado nos tirou da lanterna, teve estreia do monstro, John Arias fazendo diferença nesse retorno, então vamos falar bastante sobre essa partida. E além disso também temos notícias, o John Kennedy está sendo negociado, o Matheus Martins está indo pro rival, quanto a gente recebe com isso, o que estão falando de Fluminense em campeonato mundial, a atualização do Facundo Bernal, então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Assim, uma vitória com gol de Xerém, voltando a dar esperanças pra torcida no dia do aniversário do clube, tirando a gente da lanterna, acho que era o melhor presente de aniversário que a gente poderia receber nesse 2024. Porque não foi só o resultado, mas também a maneira como ele aconteceu. Eu não sei como vocês assistiram esse jogo, mas o gol do Cauã Elias ele foi tão emocionante que eu comecei a chorar na sequência. Porque a gente não tava jogando bem nessa partida. E pra quem não entendeu o tamanho do problema, o Fluminense não vencia no Brasileiro desde o dia 20 de abril. E essa data ficava martelando na minha cabeça porque eu tinha noção desse tempo. Era a véspera do meu aniversário, a última vitória. E se a gente volta algumas semanas, a gente passou por algumas rodadas em que os resultados dos nossos adversários eram favoráveis pra gente, mas não resolvia o nosso problema porque a gente não vencia dentro de campo. E aí, quando a gente entra nessa rodada, a gente entra com o Corinthians embalando a segunda vitória, e essa segunda vitória contra o Bahia na Fonte Nova, o Grêmio também mostrando uma reação na competição, vencendo o Vitória na manhã desse domingo, e os números da zona do rebaixamento subindo e a gente não tendo uma reação de fato positiva dentro de campo, a menos pelo fato da gente estar se sentindo mais seguro defensivamente nessa partida. Só que ao mesmo tempo, a maneira como as coisas se encaminharam na rodada, parecia que se a gente não conseguisse vencer do Cuiabá, as chances de sair dessa zona do rebaixamento iriam por água abaixo. Porque não adiantava só a gente ter esperança, a gente precisava de uma reação dentro de campo. E essa reação vem com poucos minutos depois da entrada do Cauã Elias. E esse resultado ele foi importante não apenas para a tabela, foi importante fechar a casinha. O Mano falou diversas vezes de como a gente precisava de uma vitória para retomar a confiança do time. E até pra gente, enquanto torcida, também foi importante para dar mais força pra gente poder empurrar o Fluminense nos próximos jogos, e já começando nesse jogo contra o Palmeiras, já aumentou a venda de ingressos. Então, assim, sem sombra de dúvidas, como um todo, foi muito importante. Mas é claro que antes da gente passar para as notícias, a gente também precisa falar um pouco do futebol em campo, porque como eu falei, a gente não vinha fazendo uma boa partida, né? E aí, pra gente destacar alguns pontos, acho que dá pra dizer que o primeiro tempo foi muito ruim. Só quem se destacou foi o Ganso, que fez uma partidaça, e também a dupla de zaga, que foi bem. Até o Thiago Santos, eu achei que ele foi bem na partida como um todo, mas no primeiro tempo teve alguns momentos de desatenção ali, tomou algumas decisões arriscadas que me passaram um pouco a segurança, mas no geral dá pra dizer que na partida como um todo foi bem. Sobre o Thiago Silva, acho que nem precisa falar muito, né? O primeiro jogo que ele volta, a gente não sofre gol e ele ainda finaliza 2 vezes, assim. Mas quem seguiu com atuações ruins foram Martinelli, Diogo Barbosa e Samuel Xavier. E, inclusive, acho que se a gente não tivesse ganhado, o Mano sofreria muitas críticas depois desse jogo, né? Porque mesmo com esses jogadores indo mal e a gente não conseguindo performar no primeiro tempo, a única alteração que ele faz no intervalo é a entrada do Alexander para a saída do Martinelli, que para mim foi positiva. O Alexander, inclusive, foi elogiado pelo Mano na coletiva de imprensa, acho que merece a oportunidade sim como titular nesse momento de baixa do Martinelli. E o Samuel Xavier, até considero que ele teve uma melhora no segundo tempo, com o Arias aparecendo mais pela ponta, ele participa do lance do gol, só que a permanência do Diogo Barbosa até o final do jogo, pra mim, segue sendo justificável, principalmente quando a gente lembra da última oportunidade que o esquerdinha teve de entrar em campo. O fato de ele ter esperado 20 minutos do segundo tempo pra colocar o Cauã Elias, achei que demorou. A entrada do Keno, pra mim, ela também foi decepcionante. Tudo bem, o Marquinhos não tava indo bem, mas acho que a gente precisava de alguém com mais vigor físico, e o Keno, ele entra fazendo bons domínios, mas na sequência errando o lance. Até na reta final ele melhora, mas pra mim é um cara que segue vindo muito abaixo. E o Arias, que não começou tão bem, com pouco tempo pra treinar com o Mano, conseguiu melhorar muito, aparecer muito no segundo tempo, foi muito importante pra esse resultado. Acho que esses são os principais
principais destaques dessa partida. É claro que eu acho que, como todo mundo, acredito que o Cauã Elias merece, inclusive, depois desses 2 jogos, uma oportunidade como titular para essa sequência. E para fechar, né, não tem como fechar sem falar de Daronco, assim, como eu terminei esse jogo com raiva. Acho que a única coisa que eu posso falar aqui, né, que a educação permite, é como esse cara é mal intencionado e como a gente tem visto que vai ter que ser realmente contra tudo e contra todos. Agora vamos para as últimas notícias. Se você tá curtindo esse vídeo e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense, vou pedir para você se inscrever aqui no Jornada, e agora a gente vai falar sobre uma possível saída do John Kennedy. A exclusiva foi dada pelo Gabriel Amaral, que apurou que o Fluminense hoje está negociando o John Kennedy com o Toluca. Segundo a apuração dele, as negociações não começaram agora. O Toluca já teria enviado uma proposta ao Fluminense há um mês que foi recusada pelo jogador. A gente não tem informação de qual foi o posicionamento do Fluminense naquele momento, mas ela foi rejeitada pelo próprio John Kennedy. Só que hoje, um mês depois, o John Kennedy está disposto a aceitar a proposta porque percebeu que não terá espaço com o Mano Menezes. Ele segue com problemas extracampo e o Mano já deixou claro de algumas formas, a gente não sabe se verbalmente com o jogador, mas que ele não vai ter a mesma paciência, digamos assim, com o John Kennedy. A gente ainda não tem informação de valores, mas as negociações estão avançadas, então pode ser que essa transferência aconteça em breve. E para resumir meu sentimento com relação a essa possível saída, eu espero que o John Kennedy um dia leve a carreira dele como jogador profissional a sério. Só que eu não acho que isso vai acontecer agora, eu não acho que isso vai acontecer com ele seguindo no Fluminense, que vá bem e que melhore no Toluca. Não ficaria com raiva se daqui a alguns anos ele melhora e volta. Mas assim, no momento não dá. Pelo menos pra mim não dá. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E antes de a gente passar pra próxima notícia, o Gabriel também informou que o Wallace, jogador da base, né, também está de saída. A gente não tem certeza do clube, mas ele deve seguir para o mundo árabe. Agora vamos de atualização sobre o Facundo Bernal, porque saiu informação nova nessa manhã de segunda-feira. Esse tweet é do Fluminense Stuff, mas a informação é do jornalista Uriel Lugt. As negociações para que Facundo Bernal seja reforço do Fluminense estão avançadas. Os representantes do volante viajam hoje ao Rio de Janeiro para tentar concretizar a transferência, que seria de 3,6 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. Com os representantes vindo aqui para o Brasil, eu imagino que a gente vai ter uma concretização dessa transferência muito em breve. Assim espero. Agora vamos para mais notícias. Essa informação também foi dada pelo Gabriel Amaral. O José Namorado, atacante colombiano do Júnior de Barranquilla, tem 25 anos, é atacante de lado, foi oferecido ao Fluminense. A princípio, o Fluminense não negociou porque já tinha o Kevin Serna nos planos, mas também não descartou. Na verdade, o Flu até se interessou, só que os valores são altos. Essa transferência estaria na casa dos 3 milhões de dólares. Ele foi oferecido a outros clubes do futebol brasileiro, mas a informação principal é essa, né? Ele foi oferecido ao Fluminense e não veio mais por questões de valores. Ontem as redes ficaram agitadas porque o jornalista Sérgio do Boccaccio informou que o Fluminense vai ser o representante da Conmebol na Copa Intercontinental da FIFA 2024, que seria nada mais nada menos do que o antigo Mundial. Segundo ele, o Fluminense vai disputar as quartas de final contra o Pachuca no Maracanã, e ele dá a entender que isso vai acontecer porque não há tempo de esperar o fim da atual Libertadores, que está com a final marcada para o dia 30 de novembro. O Gabriel tentou apurar a informação ontem à noite com o Fluminense, mas todo mundo que ele apurou disse que essa informação não chegou ao clube, e a gente acredita que isso seja muito difícil de acontecer, né? Porque ainda que a mudança de formato do que seria esse Mundial antigo dependa que a Conmebol mude a data da final, não é impossível imaginar isso. O Gabriel Amaral cita alguns exemplos, mas acho que um ótimo exemplo é que a Conmebol já levou River e Boca para disputar a final em outro continente, né, para disputar em Madrid. Então mudar essa data acho que não seria algo tão fora do imaginável. Pra gente finalizar esse vídeo com 2 informações rápidas, segundo Caio Mota e Sérgio Santana, o Botafogo encaminhou a contratação do Matheus Martins. O Fluminense ainda tem um percentual pelo jogador e, pelas informações, essa transferência está para ser fechada no valor de 10 milhões de euros. Com isso, o Fluminense receberá um valor próximo a 1 milhão de euros. Já a outra informação é do Marcelo Neves. Segundo ele, o acordo para rescisão do Douglas Costa ainda não foi assinado por algumas questões jurídicas, mas o jogador já não treinou no CT Carlos Castilho ao longo da semana passada.
Esse foi o Giro do Almoço de hoje, espero que vocês tenham curtido. Mais tarde tem Giro do Jornada presencial no Parque Shopping Jacarepaguá, para quem puder estar lá presente. Quem não puder, obviamente, vai poder acompanhar aqui pelo YouTube. E eu espero vocês amanhã aqui para o nosso Giro do Almoço, a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!